já existe hoje, agora, neste exato momento, tratamento para cuidar de problemas de saúde, fazendo edição dos genes do seu DNA. Oi? Ué. Como é que é? Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio do nosso webcast. Você está contratado, você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve para lá no sininho você receber as notificações dos novos episódios. E hoje eu estou aqui com Danilo. Danilo é diretor da ABRH. A ABRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. É um prazer. Obrigado pelo convite. O prazer é meu estar aqui com vocês. Joia. A gente vai bater papo sobre a SXSW. Eu e Danilo fomos em março agora, recentemente. Então a gente acabou de chegar. Vamos fazer meio que um download da SXSW, né? Vamos contar aqui para o nosso público algumas das coisas que a gente viu. E aí eu vou começar com uma provocação interessante que eu curti da Amy Webb. E ela dizendo, né, que aliás foi a principal referência, né, do que é o evento. E ela diz, a tecnologia que nós temos hoje é a pior tecnologia que nós vamos experimentar nas nossas vidas. Isso quer dizer que inovação e tecnologia, isso é imparável e a gente só vai ver coisas melhores no futuro, né? É isso mesmo, e a melhor tecnologia que vai vir amanhã, né? E é por isso que a mensagem que a gente sai de lá, com essas tecnologias que estão presentes hoje já, é assim, pare de resistir, se alie a elas, aprenda a utilizá-las, e é isso que vai fazer a diferença para frente. É isso. Mas só coisa boa, a Amy Webb extraordinária, e eu acho que trouxe diversos insights sobre como é que a gente tem que se preparar para o que vem pela frente. Então vamos falar sobre isso. Porque justamente eu acho que ir para um evento como esse é uma ação de preparação, né? Por que você então, nós dois somos de recursos humanos, né? Então, isso. Por que um profissional de recursos humanos deve ir a eventos que não são exatamente do seu setor de atividade, né? Porque nós estamos nesse super ciclo de tecnologia e hoje, para você se atualizar, você não precisa só estar numa sala de aula. Você precisa se atualizar estando nos festivais, ouvindo coisas totalmente diferentes. É assim que a gente vai se atualizando, né? Fazendo o upgrade do nosso cérebro. Nosso software. Exatamente. E é por isso que vale muito a pena. Se você pegar a história um pouco do SXSW, você imagina que ele começa com música e ele vai avançando para comportamento, para tecnologia, e eu acho que essa combinação de arte e ciência, né, eu acho que ela é extraordinária, e eu acho que isso definitivamente nos ajuda a nos mantermos humanos. No então, passado vale muito recente é que a SXSW pegou notoriedade aqui no Brasil, né? Mas o evento existe há 30 anos. 30 anos, exatamente. E como você falou, começou como música, né? Exato. Austin é conhecido como o lugar nos Estados Unidos, aliás, ele existe no mundo, né? Onde tem mais música ao vivo. Exato. Incrível, maravilhoso. E o evento acontece, então, é interessante dizer isso aqui também, que o evento acontece na cidade inteira, né? Tem um centro de convenções, onde tem as principais e as maiores palestras, mas isso acontece ao redor da cidade toda. Então tem evento em cinema, em teatro, em bares, espaços abertos, estacionamentos. Isso é fantástico, porque você praticamente coloca a cidade à disposição de um festival. E ao longo do tempo que eu escutei, foi a primeira vez que eu fui, né, Marcelo? Então eu também sou um novo entrante e por isso que é realmente muito entusiasmante estar lá. Mas dá para ouvir as histórias de que a cidade, inclusive, se desenvolveu ao longo desses 30 anos também por esse festival. E é isso, você tem ali os 5 ou 6 prédios principais com os hotéis todos tomados, com os seus espaços de eventos. E além disso, você tem uma infraestrutura das casas de show, de outras ativações, e é incrível, ao longo desse período, né, de cerca de 10 dias, 200 mil pessoas passam por lá. E é o ano inteiro, tá? Não é só SXSW não, então Austin é uma cidade que recebe muito evento, né? Conversando com algumas pessoas de lá, né, eu tomei conhecimento disso também. E aí eu quero falar um pouquinho mais sobre como Austin recebe esses eventos, e o prefeito de Austin estava lá, num dos painéis, mas eu vou deixar para falar disso já, porque você falou de super ciclos tecnológicos.
Define esse termo pra gente, porque a gente escutou isso lá, né? Eu acho que isso, para mim, foi uma forma de abrir minha cabeça um pouco, basicamente porque a gente vem ao longo dos últimos anos com uma variedade muito grande de desenvolvimento de novas tecnologias para todos os mercados. E o que eu entendo que é esse super ciclo de tecnologia é que a gente vai agora começar a combinar essas tecnologias para transformar as experiências. Então, são muitas tecnologias novas de diferentes setores que talvez em algum momento a gente vai começar a criar as convergências, e isso vai fazer com que a gente tenha algo que a gente nem ainda entende o que será. Então eu vejo um pouco como isso em termos de super ciclo de tecnologia. O termo a gente escutou na Amy Webb, mas não é um termo dela, não foi cunhado por ela, né? E muita gente falou sobre isso, e muita gente deu uns hypes assim, muito fortes, assim, né? Que nos próximos 5 anos a gente vai ver avanços de 100 anos e tal. Umas coisas talvez um pouco exageradas, mas o ponto é esse, né? É a convergência. Eu estou buscando aqui no computador o nome de outra pessoa que falou. É Sandy Carter, achei. Sim. Sandy Carter foi outra, né? Que é a convergência das tecnologias que vai viabilizar. Então a gente vai conversar com a geladeira, né? A geladeira vai fazer compras por nós. Isso em função de avanços de capacidade computacional, capacidade de armazenamento de dados e também a proliferação louca de dados graças à internet das coisas e os sensores que a gente vai poder ter em qualquer lugar. Não é? Perfeito. Então é por aí, convergência dessas várias tecnologias aplicadas em vários negócios diferentes. E queria adicionar uma coisa, que é biotecnologia. Isso. Então, é exatamente o que você colocou, mais o advento dessa captura de dados através da biotecnologia vai formar essa base que, na verdade, vai conseguir identificar os comportamentos, de alguma maneira, como as pessoas se relacionam através, como você falou, da internet das coisas, e isso vai promover um próximo passo, né, que eles estão chamando hoje de organoide. Exatamente. Que é super Você consegue definir o que é organoide? Porque eu não tenho certeza se eu consigo. Cara, eu talvez vou tentar. Vamos lá. Que é, na verdade, uma simbiose mais orgânica mesmo entre a computação e a própria biotecnologia do ser humano. Então, o organoide é esse passo em que vai haver uma fusão. De alguma forma, a gente vai quase que se conectar com as sinapses que acontecem no nosso cérebro, de alguma maneira. E aí, só como provocação, imagina como é que vai ser essa história dos 5 sentidos do humano, né? A gente fala, né, de visão, olfato, tato, todos os sentidos. Como é que essa coisa de internet, como é que essa coisa de tecnologia vai alcançar esses 5 fatores que nos fazem muito humanos, né? Então, aí já isso explode já começa a complicar, pouco, exatamente. Né? Porque hoje você captura os dados que você vê, você captura os dados que você fala, você captura as imagens, mas não necessariamente o olfato, não necessariamente o tato. Ainda. Mas já tem, como por exemplo no Vision Pro, que é essa tecnologia que está começando agora, mas vai capturar mais dados a respeito, inclusive, de para onde você olha, o que te interessa, o que realmente te chama a atenção, e dessa forma a gente vai conseguir ainda capturar mais dados. Já existem próteses que começam a dar a sensação de tato também, né, para a pessoa. Então isso é como é que uma perna mecânica tem sensores que chegam no cérebro, dando a oportunidade daquela pessoa realmente ter a sensibilidade do toque, do peso. É incrível isso. Incrível. E eu acho que não vai ser nunca igual. Mas de poder proporcionar isso e criar meios para substituir aquilo que é natural e poder resolver problemas da sociedade nesse sentido, eu acho incrível. Né? Eu me lembro no pavilhão então tinha um pavilhão de invenções, né? Eu me lembro um que era um cobertor, que o cobertor, não sei qual é a palavra que viria aqui, mas o cobertor que meio vivo, né? Que o cobertor
dava sensações de calor, de frio, de pressão, e isso ajudava no sono da pessoa. Olha só que coisa incrível. E não era exatamente um tecido, né? Era outra coisa, além de uma coisa de ser também não tem problemas de alergia e etc e tal, né? Então a coisa está indo. Será que vão descobrir que a gente tem outro sentido daqui a pouco, ou a gente vai desenvolver outro sentido, além dos 5 que a gente hoje... Né? Talvez, porque eu acho que de novo, né, essa combinação dos sentidos é que eu acho que faz as experiências serem diferentes. Então talvez a gente não tenha nem decodificado como é a combinação dos sentidos para nós. Quem sabe isso a gente vai ter uma visão um pouquinho melhor com essas tecnologias. Mas falando uma coisa legal que você estava aí contando, essa parte eu não vi. E isso é sobre o SXSW. Exato. Você não vai ver tudo. Não dá. Não. São 2 semanas ou mais, né, de eventos. Exatamente. Simultâneos. Então já passaram algumas semanas e agora eu tô ouvindo de você uma coisa que eu não tinha sacado e que é super legal. E é isso o SXSW, é isso os tempos modernos, né? Você vai se atualizando ao longo do tempo, ouvindo o que as pessoas têm para colocar e a partir daí vai se atualizando e tentando, né, connect the dots, né, juntar essas pontas que estão super descentralizadas, mas em algum momento elas se combinam para formar uma coisa nova. Deixa eu dar uma referência para o pessoal aqui. Tem um TEDx da Rosaline Torres, onde ela fala sobre a visão periférica. Né? Então, um evento como esse, né, eventos de outras áreas do conhecimento, que não aquela nossa onde a gente aprofundou, né, te ajudam a aumentar essa visão periférica, né, e você ver o que está acontecendo do lado e fazer essas conexões. Né? Aliás, Connecting the Dots é um livro muito legal também, do CEO da Cisco. Né? Bárbaro. E acho que é isso, né? Buscar mais informação. Teve outra coisa que me surpreendeu demais, e foi a Amy Webb de novo que ela falou, que existem pesquisas que mostram que o movimento da pupila, movimentos da pupila acontecem antes, denunciam que você vai ter certos pensamentos ou você vai ter certos movimentos, né? Então isso acontece segundos ou milésimos de segundos antes de você realmente pensar ou agir, mover-se, né? Então, de certa maneira, a gente prevê o futuro, inclusive, não é? De alguma maneira. Então, nossos olhos preveem o futuro. É incrível porque nessa história de captura de dados, né, de como capturar esses dados e como transformar isso em algo que pode ser replicável, imagina que o Vision Pro, ele vai fazer isso. Ele tem, eu acho que 17 câmeras dentro do Vision Pro. E, na verdade, você fazendo a experiência é através da movimentação dos seus olhos que você clica nas coisas, muda a tela e ele tem câmeras observando como que a nossa íris, como funcionam os nossos olhos, né? E essa captura de dados vai nos levar para isso, ou seja, vai ter um mapeamento disso. E é muito curioso, porque tem um fato muito real, né? Que quando você, vamos dizer assim, você se identifica com uma outra pessoa, você fica encantado por aquilo, seus olhos brilham. E todo mundo observa isso no dia a dia. Então você está com um grupo de amigos, você viu alguém que te interessou e seus olhos brilharam e as pessoas olham para você e falam, nossa, você gostou daquela pessoa, e aquilo te denuncia. Então é um pouco disso, é como capturar todas essas percepções e levar elas para o próximo passo. Isso agora vai ser documentado e registrado com dados de fato, né? De o olho muitas brilhar. Pessoas diferentes. Então é isso, cara. O olho brilhar, sensacional. E olha só como o Vision Pro ele é inclusivo, né? Essa tecnologia. Pessoas que por acaso não tenham movimentos, né, de todos os membros e podem usar os olhos para fazer algumas coisas, né? E aí outra coisa, voltando na aspas que a gente abriu aqui, né? A tecnologia que a gente tem hoje é a pior, é a mais rudimentar que a gente vai ter nas nossas vidas. Muita gente faz piada do Vision Pro, né? Mas se esquecem que ele é caro, ele é desajeitado, ele é pesado, duro, feio. Primeira versão. Exatamente, é a primeira versão. Mais pessoas comprando
mais vai viabilizar pesquisas, avanço, queda do preço, mais gente vai comprar e a gente entra num loop super positivo e daqui a pouco a gente vai ter isso na lente de contato. Realmente é muito ruim, mas é o melhor. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, poxa vida, a gente na nossa vida executiva, você lembra a época em que a gente fazia eventualmente algumas reuniões de workout, em que a gente queria simplificar processos. Aí depois a gente ia para reuniões em que eventualmente a gente já saía com um plano de ação. Hoje, você pode fazer uma reunião para prototipar, para sair com algo na mão. Então, o tempo de resposta... E tem a impressora 3D ali que realmente... tão curta, né? E assim, e você olha para um Vision Pro da vida e por mais que ele não seja perfeito, só de tê-lo já é um avanço tão grande. Eu acho que é essa descoberta, é essa mudança no ambiente de trabalho que a gente tem que estar mais atento, que é o seguinte, vamos prototipar as coisas, vamos colocá-las para funcionar. Não precisa estar perfeita, mas avança. E eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes nos interrompe de avançar. Porque querer ter o perfeito. Exatamente. E eu acho que esse mundo que está aí hoje, e o que eu tenho visto, é que a gente precisa desatar essas amarras. Precisa verdadeiramente mergulhar, colocar o primeiro desenho direto, prototipar até o final e a partir daí conseguir ver o resultado disso. Eu acho que em termos de mercado de trabalho, eu acho que vai estar mais presente isso. Falando de mercado de trabalho, eu estou aqui com o meu computador porque eu tomei um monte de notas e tem fotos e tal para me lembrar de algumas coisas. Legal. Então, falando de ambiente de trabalho, outra tecnologia que a gente viu lá, vou traduzir como coletes do humor. Né? Então, imagina um CD, né? Uma área de trabalho onde requer alguns EPIs, né, para a segurança do trabalho. Então as pessoas entram com essa jaqueta do humor e ali diz se a pessoa está bem ou não está bem. E, na verdade, pode ser infinita aqui o diagnóstico que aquela jaqueta pode fazer. Né? Uma pesquisa de clima instantânea. Pela íris. Ou pela roupa, né? Ou pela roupa. Porque outra coisa que a gente ouviu foi os vestíveis, né? Exatamente. Vão proliferar de uma maneira aí muito rapidamente, muito fácil, né? E sem a gente perceber, né? Então não é só o relógio, a pulseira, o brinco, mas a nossa roupa, assim, eu falei há pouco do cobertor, né? Então é esse conceito, né? Eu acho incrível isso e quando a gente olha organizacionalmente, né? E a gente pensa em como se lidera uma organização para se tornar competitiva, que ganhe mercado, que seja eficiente, que dê resultado, né? E você olha para esse tipo de coisa, como é que a gente consegue mobilizar uma turma, uma equipe, utilizando ferramentas como essa? Poxa vida, imagina se a gente pudesse ter, de alguma forma, essas coisas vestíveis que te ajudasse a identificar onde você precisa atuar na empresa para que você consiga ganhar mais eficiência, ou que você consiga dirimir dúvidas que por algum motivo as pessoas não estão trazendo para ti e isso está fazendo com que você não avance. Eu acho que tanto esses aspectos de vestir quanto a rastreabilidade que hoje é possível com combinações de inteligência artificial com blockchain, inteligência artificial com outras ferramentas, isso vai promover uma capacidade de gestão, mobilização de equipes de empresas que vai ajudar a gente. A gente não sabe exatamente como, então quem está assistindo a gente aí, com certeza absoluta deve ter alguma ideia que se conseguir prototipar, botar para funcionar e ver o resultado, vai liderar esse processo e vai puxar essa fila. Então, a tecnologia também está permitindo o empreendedorismo, né? Total. Tem um monte de coisa aí. Nós dois estamos vendo um pedacinho, né, do que a gente conseguiu interpretar, mas quem está ouvindo aqui com certeza está tendo outras ideias e se quiser empreender com inteligência artificial e tudo que tem por aí, consegue tirar do chão. Exatamente. Tá? Alguma coisa muito legal. Falando de música, tecnologia, teve um desses momentos uau, assim, né? De fazer, já após assim, a trilha principal de Business, que foi um sujeito que levou música que ele escutava nas plantas. Isso foi uma coisa muito fora da caixa. Muito fora da caixa. Né? Totalmente. Incrível isso. Eu não acreditava.
né? A hora que eu vi o negócio funcionando e por um acaso mais um que eu não tive presente, porque não dá para você estar presente em tudo, mas conversando com amigos trouxeram esse tema e eu fiquei chocado. E tô chocado até agora. E foi dentro de uma igreja, outra coisa inusitada também. Exatamente, na verdade, criaram um ambiente dentro de uma igreja para criar quase que uma orquestra extraindo sons das plantas. Das plantas. Né? Das plantas que são seres vivos, né? E ornava. E tá ali, né? E era bom, não era ruim, sabe? E o que era mais incrível é que, assim, e era interessante, cara. Muito doido. Daqui a pouco vão descobrir que as plantas estão se comunicando entre elas ali, de alguma maneira também. Olha, não sei em qual frequência ou como, mas eventualmente. Aliás, eu já vi coisas assim. Já vi coisas assim. Dizendo que as plantas, que árvores, grandes árvores, se comunicam uma com as outras sobre... Então, a tecnologia está em tudo que é lugar, né? Aí teve um barato que apareceu para mim aqui. Então, se a tecnologia está em todo lugar, também tem aquela... Tem uma alucinação aí que dizem da inteligência artificial que pediram para a inteligência artificial maximizar a fabricação de clipes, né, clipe de papel, né, feito de metal e tal. E que em algum momento a AI teria sugerido, então vamos matar os humanos também, né, e vamos transformar os humanos em clipes de papel, né. Então a conclusão é, seja gentil com a Alexa, né. Então, na hora que você está conversando com a Alexa, com a Siri, pergunte, né, faça por favor, bom dia, seja gentil com esses instrumentos aí para não reverter no futuro contra você. Não, isso é muito importante que você está falando, né? Porque se nós estamos educando as ferramentas, legal, se a gente não tiver um comportamento adequado... Eu não tinha pensado dessa maneira. Para essa educação, nós vamos ter o retorno exatamente como a gente está tratando a Alexa. Então, é muito curioso isso. Tem um cara que falou sobre isso, que eu tava... Porque, assim, não tem como você consumir tudo. Então, eu ainda estou consumindo coisas, né? Para quem não assistiu... Onde? Pra cara, vai no YouTube, lá, vai no YouTube. O conteúdo tá disponível no YouTube de graça, para quem quiser. Canal da própria SXSW. O canal da própria SXSW. E, obviamente, tem a legenda, né? Em português também. Não tem só legenda, cara. Tem também tradução em português. Legal. Então, mesmo para aquelas pessoas que não são fluentes na língua, você vai ouvir em português. Tem uma tradução em português e espanhol disponível lá no canal. Então, eu tenho consumido. E essa foi uma das coisas que foi bem interessante que eu ouvi, que poxa vida, por que não ser mais empático nós, humanos com humanos, e também trazer essa empatia para a máquina, que vai aprender a ser empática para depois falar com a gente. Claro. Né? Claro. Então, porque a máquina aprende conosco. Né? Exatamente. Agora eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Vamos voltar no Uber, aliás, eu não tinha dito que era Uber e o prefeito de Austin. Né? Bárbaro, então teve um painel, teve uma discussão entre o CEO da Uber e o prefeito de Austin. E o ponto aqui é, por que isso é inusitado? Primeiro porque em Austin foi no passado proibido, que a Uber, né, a operação da Uber foi proibida em Austin. E agora já é permitido e estavam lá os dois conversando. E o grande barato para mim disso foi como empresas e governo podem trabalhar juntos para o bem comum dos cidadãos daquela cidade, não é? Eu fiquei impressionado com a visão mais progressista, né, do prefeito, e fiquei também feliz de ver uma agilidade maior na implementação de políticas públicas para adaptação aos tempos modernos. Eu acho que isso me chamou muito a atenção, sabe? Os dados que a Uber gera para a prefeitura, perfeito, direcionar trânsito, transporte público, etc. Não é? Sensacional. E aí a gente se pergunta, né? Além de regular
o setor, que é o papel do Estado, que tal começar a usufruir desse conteúdo para melhorar as condições dos munícipes, dos cidadãos, através de políticas públicas mais microlocalizadas e não políticas públicas que, enfim, não atendem a todos. Então eu acho que eles estão fazendo um excelente trabalho. E aquela expressão, né, weird, que é a expressão de ser uma cidade estranha, né, no sentido literal da palavra, eu acho que não tem de nada de estranho. Eu acho que tem mesmo uma conexão e uma dedicação para tentar transformar uma cidade que não tinha essa visibilidade e hoje está no centro das atenções a respeito da inovação. Quantas empresas estão colocando seus headquarters lá porque tem muito material humano para você poder usufruir para sua empresa. A AMD, que é uma empresa de chips de computadores, tem a sede lá, eu acho também, não é? A Lisa Yu, CEO da companhia, estava lá também num dos eventos, num dos painéis. Exatamente. E ela falou do AI do computer, né? Que o sistema operacional dos computadores também vai mudar para embutir AI. Vai não. É verdade, já tem. Porque você já tem celular com AI lançado aí pela marca e já tem AI embarcado em alguns notebooks. Ah, tá bom, mas é o primeiro, não tá tão desenvolvido como a gente falou agora há pouco, né? Ele... Não, e a velocidade aprendendo. É tremenda, né? Agora você imagina você trabalhando e tendo um assistente AI à sua disposição como um sounding board para você, como alguém que te ajuda a saber se aquilo que você está fazendo faz sentido ou não. A inteligência artificial vai calibrar muito isso para quem souber fazer a pergunta certa. Para quem quiser usar a ferramenta com a ética adequada, né? Então eu acho que vai revolucionar. E eu não vejo a hora de comprar o meu, entendeu? Então já estou aqui guardando um dinheirinho para comprar essa segunda ou terceira geração e começar a experimentar isso. Que é a única maneira, experimentando, né? Só assim que a gente vai aprender. Né? Exatamente, porque meus filhos estão muito na minha frente, cara. Sim. E assim, eu estou tentando chegar de volta e a minha conversa com eles precisa ser atualizada. E, enfim, meus cabelos já estão brancos, mas nem tão brancos assim. Para eu precisar dessa atualização toda, mas absolutamente necessário. E tem umas brincadeiras sobre as alucinações da AI, né? Alucinações são os erros que a AI comete, né? Então, por exemplo, na verdade, essa experimentação é para a gente aprender como é que ela pensa, processa, né, a AI. E a gente saber que não é por aqui que eu vou fazer as perguntas, porque ela não está para isso, né? Então o ChatGPT é uma matemática de palavras, né? É uma calculadora de palavras. Então, mas ela não é uma calculadora. O ChatGPT não é uma calculadora de números, não faz conta. Então eu assisti recentemente um TEDx onde uma pessoa fala, eu tenho um lençol e eu lavei esse lençol e eu vou colocar esse lençol para secar ao sol, né, no varal. E demora 3 horas para o lençol secar. Está interagindo com a AI, tá? E aí pergunta para a AI, eu vou colocar 5 lençóis para secar no varal, quanto tempo vai levar para os 5 lençóis ficarem totalmente secos? A AI responde 15. 5 vezes 3, 15. Mas né, ela não raciocina, né? Ela não vai botar os 5, ela não coloca os 5 lençóis simultaneamente para secar, né? Mas isso é quase que uma pegadinha. Eu sei onde o algoritmo vai falhar e eu brinco com ele. Então não é por aí, né? Vamos usar AI de outra maneira, né? Super, esse ponto é chave, Marcelo. Você tocou num ponto que eu acho que é chave. Que é assim, você precisa conferir o que o AI está produzindo de output. Né? E você precisa dar uma olhada nisso, porque se você extrapolar, os dados estão sendo capturados em algumas partes do mundo. Eles não estão sendo capturados em todos os lugares do mundo.
Perfeito. E daí vem o viés. E aí vem o viés, e aí vem essas respostas e que basicamente podem estar totalmente alucinadas, né? Então vale a conferência, vale a validação, vale a confirmação antes de você separar ou disparar isso para mais alguém. Então eu acho que hoje, nesse momento, enquanto a gente não tiver uma estabilidade melhor e uma capacidade de captura de dados ainda mais ampla, plural, eu acho que todo o output de algo que você faça na inteligência artificial precisa ser validado, precisa ser confirmado. Porque existem e continuarão existindo os fakes, as alucinações, os erros, e tem todas as questões éticas, regulatórias da AI que a gente está construindo, e como toda nova tecnologia, a gente tem um lag de tempo, né, para conseguir cobrir e entender isso tudo. Então vai vir para frente, a gente vai continuar com algumas coisas assim, mas tem muita coisa boa acontecendo. Eu vou voltar na Uber de novo, porque é uma coisa também que me chamou muito a atenção, foi como a Uber está ajudando Austin, aliás não Austin, né, mas nos Estados Unidos estão fazendo isso, porque eles estão incentivando que os motoristas do aplicativo adquiram carros híbridos ou carros elétricos já também, né? Então tem uma questão de benefícios fiscais que eles levam juntos aos governos, né, para que mais pessoas consigam adquirir, e além de adquirir a partir de dados que vêm das rotas que são utilizadas pelos motoristas dentro do aplicativo, eles conseguem dar para as prefeituras onde é um lugar interessante para colocar as estações de recarga elétrica para os automóveis. Sensacional esse troço todo, né? Maravilhoso. Muito legal. Essa combinação. Trazendo aqui para o nosso mundo tupiniquim, né? Para a nossa vida aqui no Brasil. Mas será que a gente não pode capturar esses dados para a gente entender melhor esse trânsito maluco que a gente tem e criar melhores instrumentos de políticas públicas? Então é extraordinário o que eles estão fazendo lá. Eu acho que de fato tem um grupo de trabalho muito focado em experimentar, testar, validar, assumir o erro e fazer as correções. Será que a gente não consegue fazer isso por aqui? Eu acho que pode ser muito interessante. Se não no Brasil todo, pelo menos na cidade de São Paulo ou em alguma micro-região que possa nos ajudar a enxergar algo a mais. Começar a fazer esses testes, né? A editora da revista do MIT trouxe tendências de tecnologia também, né? As que vão quebrar barreiras. Então ela falou de inteligência artificial em tudo. Exato. Em tudo. Exato. Energia solar, que vai ser mais eficiente do que a gente tem hoje, né? Então também tem a proliferação aí de utilização de... Parecendo uma folha de papel que captura a energia incrível. Sensacional, incrível. Nossa, muito mais barato. Falou do Apple Vision Pro também, que a gente já comentou, né? Que essa coisa vai se viabilizar. Comentou das drogas para perda de peso. Sim. Ozempic. É um dos destaques hoje, né? Tem mais gente fazendo. Falou de energia geotermal, usar o calor que vem do interior do planeta. Eu acho que pra gente foi meio fora de contexto, né? Mas se você for pensar na parte norte do mundo, em que precisa de muita calefação, isso provavelmente resolve redução de energia sobre vários aspectos para aquecimento das casas. Sim, excelente. E aí tem outra que eu me lembro que você gostou muito de ouvir. Edição de genes. Nossa, isso assim, foi como se eu tivesse recebido uma martelada na minha cabeça. Bom, basicamente ela disse o seguinte: já existe hoje, agora, neste exato momento, tratamento para cuidar de problemas de saúde fazendo edição dos genes do seu DNA. Oi? Como é que é? É isso mesmo. Então você vai ao médico e ele
diz para você, não, nós vamos fazer um tratamento e nós vamos substituir os genes que você tem no seu DNA, e o tratamento vai ser esse. Não, mas é daqui a algum tempo? Não, tá acontecendo agora. Já tá acontecendo. Né? E aí você pensa nisso, você fala, poxa, para isso acontecer eu preciso ter mapeado absolutamente tudo com relação a esse DNA, para eu saber o que eu tenho que substituir. Isso para mim foi uma das coisas que realmente deu uma martelada na minha cabeça, porque isso é muito animador, né, cara? Porque nós temos defeitos. E tem defeitos que não são comportamentais, estão no nosso gene, cara. E alguém precisa ajudar a gente. E a gente vai ter outro salto, provavelmente, na longevidade aí das pessoas. Exato. Né, a partir daí. Exatamente. Deixa eu falar outra coisa que também chamou a atenção, que foi, a gente já mais ou menos comentou, mas deixar mais claro aqui. De novo, tecnologia, comportamento e arte se misturando, né? Então, a abertura, o painel de abertura foi uma poetisa. Nossa. Né, que escreveu um poema que está embarcado numa nave que vai para Júpiter. Exatamente. Eu não escutei esse dia, então fala você pra gente um pouquinho. Olha, o que é o humano? O que somos, né? Ou seja, agora com tanta tecnologia, qual é a parte que nos faz humano, né? E foi um pouco disso, né? O que nos faz humano é, de fato, ir além da ciência e ter arte, né? E a arte, através da poesia, foi uma maneira de se colocar nessa jornada alguma coisa que pudesse representar essa parte humana nossa através de poesia. E eu achei isso muito incrível, cara. E muito marcante, que foi o primeiro momento da SXSW. E eu acho que isso é uma pedra fundamental. Porque se você parar para pensar, tem muita ferramenta de tecnologia disponível, mas como humanos a gente está preparado para usá-las, a gente tem o equilíbrio certo, nós estamos bem de saúde para usufruir dessas tecnologias e nos beneficiar, ao invés de criar situações que podem colocar a gente em risco. Se você olhar para trás, o ser humano utilizou as tecnologias do passado para coisas boas e coisas não boas. Né? Então eu acho que é um alerta para todo mundo que está nesse meio, que é o seguinte, a maneira como você vai usar vai definir se isso vai ser bom pra gente ou não. O cara que tá sentado, né, tinha aquela brincadeira, né, que o problema do computador era BIOS, né, é o bichinho que tá atrás do sistema do teclado, e eu acho que eu saí de lá com essa cabeça, de que assim, sim, tem muitas preocupações, né, mas no final do dia, quem tá operando, quem tá codificando, quem está fazendo as perguntas para a inteligência artificial é um humano. E será que a gente está preparado? Nós estamos com uma saúde adequada? A gente está equilibrado para fazer a pergunta certa? Para a gente poder usar a ferramenta para nos dar atalhos e caminhos para a gente resolver os problemas que realmente são importantes? Então, eu acho que isso fala muito, inclusive, Marcelo, de algumas pontes que eu acho que a gente pode fazer para como construir lideranças, para como mobilizar organizações para isso que vem aí para frente. Né? Pronto, Danilo, você trouxe a lente do mercado, do mundo do trabalho, e é exatamente essa combinação aí, né, de arte e tecnologia, e derivou para duas linhas muito fortes de conteúdo da SXSW. Tecnologia e também saúde mental. E como isso afeta o mundo do trabalho também. Então foi a primeira vez que teve trilha dedicada para AI. De verdade. E teve a primeira vez que teve trilha dedicada ao mundo do trabalho, não é? E aí, tem toda essa questão de comportamento e de saúde mental e de saúde. Falou-se muito de geração Z. E como a geração Z está sofrendo no meio dessas transformações todas e ainda não está equipada para lidar com isso, né? Então como é que a gente usa ajuda? E um dos pontos fortes assim não é olhar para a geração Z e esperar que eles se comportem como nós nos comportamos, que o contexto é outro, o mundo é outro e a gente está, né? São coisas completamente diferentes. Aí voltando para trabalho, então, aí se falou de nativos de AI. A gente fala de nativos de tecnologia, né? Mas hoje é nativo de AI. É outra história. Exato. E quem está se adaptando a essa AI, como é que isso impacta a força de trabalho, como é que isso impacta a liderança, porque além deles terem que aprender a usar isso tudo, eles têm que ajudar
os seus times também a lidar com isso tudo. Falamos de upskilling, reskilling, obviamente, né? Porque está tudo mudando. Então, as nossas carreiras, profissões, ocupações e tarefas estão mudando. Então, a gente precisa reaprender. E essa coisa do upskilling e do reskilling também teve um painel legal falando... Esquece o job description, né? Esquece aquela descrição de atribuições que você tem e pensa mais em competências que você vai precisar para desenvolver um determinado trabalho ou para ser contratado ou recrutado para um determinado trabalho. Como é que você vê essa história de upskilling, reskilling, competências? Olha, dá um nó na cabeça, né? Eu acho que o recado que eu tenho observado é que ressignificar o tempo todo. Né? Ressignificar o tempo todo, não mais se valer de alguma competência ou experiência por muito mais tempo. Então, eu acho que vai ter muito reskilling. Vai ter um Ian Beecraft, acho que eu nem falei o nome dele certo, mas ele falou sobre o One Billion Dollar Team. E ele falou a respeito dos flexíveis criativos, ou, na verdade, uma combinação que vai ser a sua competência combinado com a sua criatividade sobre o entendimento do mundo e a junção dessas coisas para você poder dar um passo. Então, ele fala sobre isso, ele fala muitas outras coisas, essa é uma delas que eu achei bem interessante. Então, eu acho que a gente tem muita descoberta ainda sobre isso, mas eu acho que já está presente. Eu, por exemplo, já tive que desatar os nós das minhas experiências de 25 anos de executivo para abrir a minha cabeça e começar a pensar diferente para poder me conectar com essa geração que está aí. E sobre o aspecto de saúde mental, para fechar, porque a gente está falando de tantas coisas e tal, poxa vida, depois, né, dos aspectos que a gente passou mais recentemente, tem aí uma tendência clara, os números mostram, de uma solidão humana muito mais presente, cara. E assim, esse movimento... A conectividade está muito maior e muito mais fácil, mas a sensação de solidão também está maior. Exato. E eu acho que isso é até certo ponto preocupante. Isso me mostra que é muito legal tudo isso que está acontecendo, mas se a gente não colocar a saúde no centro das nossas estratégias de gestão de gente, a gente não vai extrair o melhor das pessoas. Porque a gente extrai o melhor delas quando elas estão voando a pleno, e a combinação dessa competência com a saúde mental, com o equilíbrio até espiritual, eu acho que é fundamental. E eu acho que esse assunto foi para a mesa no SXSW, porque, sinceramente, se você achar que você vai entender tudo, você vai pirar. Né? Porque é muita coisa. E pedir ajuda, tá tudo certo. Exatamente, tá, né? Aterrissar, botar os pés no chão, entender que você não vai entender tudo, mas que você vai saber aonde procurar para você poder se atualizar. Legal. E essa coisa da solidão preocupa muito, isso está muito presente nas gerações mais novas, né? Então a gente, como gestores de gente, a gente tem que estar com os nossos ouvidos muito mais ativados para a gente perceber esses desvios, e a gente, como gestor, de fato está presente para poder ajudar o seu colaborador, e naturalmente, fazendo isso, você vai ter uma organização mais eficiente, muito mais bacana, competitiva. Legal. Eu falei de 2 momentos, né? Então deixa eu dar mais um, e depois eu quero que você fale um pouco desse negócio onde buscar mais recursos, informação e ajuda, né? Tá. Então, além essa questão do espaço, né? O poema que tá indo para Júpiter, né? E teve outro momento em que 2 astronautas como é que fala? Estação Internacional
foram entrevistadas ao vivo, né? E o grande barato, assim, a grande sacada que fizeram de comentário foi essas pessoas que estão nessa plataforma lá orbitando, né? São os trabalhadores remotos, mais remotos que existem, né? Ou que já existiram, né, na nossa história até hoje. Então, olhar para essas pessoas, os astronautas, né, como é que eles conseguem se adaptar a esse ambiente e trabalhar de home office, entre aspas, né, de uma maneira tão distante assim. Incrível, foi uma sessão maravilhosa e é isso mesmo. Falar de trabalhar remotamente, se você pensar nisso, é exatamente isso. Sensacional. E o mais curioso também, além disso, foi ter observado a audiência interessada em saber como é que faz para poder um dia estar lá. E aí, isso eu achei incrível, né? As astronautas contando um pouco de qual foi a trajetória delas para que elas pudessem ter essa oportunidade de estar lá. Ou seja, tem muita gente interessada hoje em fazer uma carreira aí pela NASA ou por essas empresas mais espaciais. E muito mais possível do que no passado, né? Muito mais possível. E de qualquer parte do mundo. Exato. E eles procuram essa diversidade também internacional. Aliás, diversidade para mim é a grande solução para esses dilemas todos do mundo moderno, né? Você trazer gente com conhecimentos, experiências e perspectivas diferentes para resolver os problemas. Onde é que o pessoal que está nos ouvindo pode encontrar um pouco mais de informação ou pode buscar ajuda, apoio? E como profissional de recursos humanos, o que mais que a BRH está fazendo para ajudar esses profissionais? Obrigado por essa pergunta, porque a gente está num movimento na BRH São Paulo de muita atualização, modernização e procurar estar mais presente nos assuntos que são mais cotidianos e estão em transformação. Então esse processo de SXSW e todos os eventos que a BRH São Paulo está fazendo, ele tem esse objetivo de fomentar a comunidade de recursos humanos para ela abrir a cabeça, estar mais presente e mais pensando a respeito desse futuro. Vocês podem acessar, quem estiver nos ouvindo, pode acessar o próprio site da BRH São Paulo. Me procurem também pelas redes sociais, se estiverem interessados. Certamente nós vamos ter um novo grupo, né? A gente foi agora para Austin em 25 executivos de recursos humanos. Eu estou esperando que no ano que vem a gente possa incorporar essa turma com mais gente. Foi extraordinário porque a gente pôde dar uma curadoria individual e coletiva, e o bárbaro é que todo mundo deu feedback dizendo, eu tive o meu momento para ver só as minhas coisas e eu não assisti coisas que eu queria, e depois quando eu me reuni com o pessoal foi aí que eu consegui capturar informações. Então eu acho que isso foi muito interessante. Então a BRH está tentando e está se mobilizando para essa modernização, para essa atualização. A gente teve o SXSW, nós vamos ter agora no final de abril um evento fechado para cerca de 100 executivos de recursos humanos, onde a gente vai fazer um download a respeito do SXSW. E a gente tem Hacktown vindo por aí. Que é a Austin brasileira. Que é a Austin brasileira e que nem todo mundo conseguiu ir lá para Austin. É um evento caro, mas Hacktown tá aí. Tá aqui. Assim, e se realmente isso faz a diferença para você, se mobilize, esteja lá, porque tem muita coisa interessante do nosso dia a dia do Brasil acontecendo nesse espaço em Santa Rita, de 1º a 4... De Sapucaí. Isso, Santa Rita de Sapucaí, 1º a 4 de agosto. É isso aí. Muito bom, legal, Danilo, super obrigado. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, valeu. E a você também, muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. E aí, Marcelo, me conta como é que foi a tua conversa com o Danilo. Pois é, você não participou desse episódio, né? Perdi. Então me conta. Foi interessantíssimo ver como que as palestras, o conteúdo, as discussões na SXSW trazem tecnologia e humanização, relacionamentos, comportamento humano convergindo assim, né? Como é que a gente vai ser capaz de usar no futuro tecnologia para alavancar, aprofundar relacionamentos humanos. Muito bom, perdi. Mas vou assistir o episódio. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafista e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique.
Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.